Hoje eu vou falar um pouco sobre alternativas para o reaproveitamento do dióxido de carbono na construção civil. Primeiramente, é importante saber que existem diversos gases que são liberados para a atmosfera através de processos naturais ou antropogênicos. O dióxido de carbono, que é o CO2, é o gás que existe em maior quantidade na atmosfera, com aproximadamente 66%. Em 2020, o CO2 atingiu 149% do valor pré-industrial por causa da emissão da combustão de combustíveis fósseis e a produção de cimento. E ele provém da queima de combustíveis fósseis, desmatamento e queimadas e transporte. O metano representa 16% da liberação dos gases de efeito estufa e ele é liberado por processos de agricultura, aterros sanitários e lixões. O óxido nitroso é responsável por 7% dos gases, e ele é derivado de combustão em carros e manutenção de solos agrícolas. A agricultura, com o uso de fertilizantes nitrogenados, contribui com cerca de 70% de todas essas emissões. E outros gases, como os CFCs, juntamente com gases HCFC e HFC, representam cerca de 11% do total de gases liberados. E eles são liberados de ar-condicionado, refrigeração, retardadores de chamas, aerossóis e solventes. E além disso, nesse exemplo da Green também, existe também o PFC, que ele é derivado da produção de alumínio, e o CF6, produzido pela indústria química, equipamentos de eletricidade e energia. A liberação de gases de efeito estufa cria uma película de acúmulo em um nível externo em relação à Terra, e eles influenciam diretamente na radiação solar. Inicialmente, os gases permitem que a luz do Sol passe por eles, sendo absorvida pelas nuvens e pela superfície terrestre, e logo após, uma parte dessa energia é refletida e consegue atravessar os gases. Porém, uma parte dos raios solares é detida e retém calor e eleva as temperaturas. Aqui está um comparativo de um artigo publicado na revista Ecodebate sobre o maior aumento da concentração de CO2 da história humana. E é possível perceber que a cada década a média da quantidade do gás aumenta. Mesmo parecendo ter se estabilizado ali dos anos 80 para 90, os valores continuaram subindo e atingiram uma marca muito maior. Considerando que os últimos anos do estudo, de 2010 até 2016, são apenas 6 anos, o valor já está muito além do que já foi registrado por uma década completa de partes de CO2 por milhão de moléculas de ar. Segundo a Agência Internacional de Energia, em 2018, 11% das emissões do gás na construção civil e 6% do uso da energia são derivados dos processos de fabricação de cimento, do vidro e do aço. E aqui nesse esquema estão listados os principais processos que envolvem toda a construção civil. Na extração ocorre a obtenção da matéria-prima, que vai desde o clinker até a areia e a brita, e na produção do cimento, do vidro e do aço em si, por exemplo, ocorre a liberação de gases na atmosfera. E após esse processo é necessário o transporte dos recursos para o local da obra, que gera queima de combustível dos caminhões, por exemplo. E na execução também ocorre a liberação dos gases, visto que a preparação de alguns materiais ocorre no próprio canteiro da obra. E na operação, considerando já o uso da edificação, os gastos são principalmente energéticos, e se houver um possível desmanche, também ocorre liberação de gases, e no caso do descarte, o aumento dos resíduos que podem não ser descartados corretamente, também acabam gerando mais um impacto ambiental. Atualmente, diversos estudos estão sendo feitos para mitigar os efeitos do CO2, sendo algumas alternativas a utilização de combustíveis fósseis renováveis, a ampliação de outros tipos de energia, como a nuclear, e a captura e armazenamento do CO2. E o foco dessa apresentação é esse último tópico. Foi escolhido um projeto existente que já foi concluído, que propõe exatamente a parte da captura e do armazenamento do CO2. Ele foi desenvolvido pela Norcem, que é uma empresa produtora de cimento localizada na Noruega, e eles possuem 2 fábricas que produzem cerca de 1,3 milhões de toneladas por ano de cimento. E na própria apresentação do projeto deles, eles citam as principais fontes de CO2 da fábrica, em que 2/3 é justamente o processo de transformação do carbonato de cálcio em óxido de cálcio, que ocorre a liberação do gás,
e 1/3 da fonte deriva da queima dos combustíveis. Descrevendo agora como ocorre todo esse processo da captura do CO2 dentro da fábrica, primeiramente, o gás de combustão da chaminé ele é resfriado e adicionada soda cáustica para remover o dióxido de enxofre e o ácido clorídrico. Em um absorvedor, as moléculas de CO2 no gás reagem e se ligam com a amina líquida dentro do absorvedor. Então, essa amina é bombeada para um dissolvente, onde a mistura é aquecida novamente e são quebradas as ligações entre a molécula de amina e o CO2. E esse processo consome muita energia, sendo utilizado o calor residual da fábrica para produzir vapor de baixa pressão para aquecer essa mistura. E após o processamento no dissolvente, o gás CO2 puro ele é comprimido e seco na instalação de compressão e a pressão é aumentada em vários estágios. Então, esse CO2 é resfriado novamente e retorna ao seu estado líquido. No caso da fábrica da Norcem localizada em Brevik, eles possuem um armazenamento próprio. E eles conseguiram concluir que com esse processo eles evitariam liberar 55 toneladas de CO2 por hora, o que significa que 400 mil toneladas de CO2 por ano não seriam liberadas na atmosfera. E esse valor ele é equivalente às emissões de 180 mil carros em um ano, sendo uma economia extremamente positiva para o meio ambiente. E existem novos meios de garantir um descarte ou uma reutilização que são ideais para o CO2 e que não agridem o meio ambiente. Nesse caso, eu foquei em 2 estudos diferentes que tratam da reinclusão do CO2 em nanotubos de carbono e em carbonato de cálcio. No caso dos nanotubos de carbono, ocorre a transformação do CO2 gasoso. Nesse processo, o gás que está presente dissolvido no carbonato de lítio, que é o Li2CO3, passa por um processo de eletrólise a 750 graus, e esse processo consiste na utilização de energia elétrica para ocorrer a reação química, e essa eletrólise ocorre também através do cátodo aço galvanizado, que inicia a formação química do carbono, e pelo ânodo níquel, que garante o crescimento eletroquímico das nanofibras de carbono. E a quantidade e a procedência do CO2 garantem um produto relacionado ao cátodo, sendo as nanofibras ou nanotubos ou o próprio carbono, ou se o CO2 se o CO2 é abundante e natural, ele forma nanotubos ocos, enquanto se tiver condições sintéticas com CO2 mais pesado, ele forma nanofibras de núcleo fechado. E existem diversos estudos sobre a utilização desses nanotubos para a fabricação de cimento. Nesse estudo em específico, publicado na revista Concreto e Construções, os nanotubos foram adicionados ao clinker do cimento, Portland, e como resultado foi comprovado que o clinker, com essas adições dos nanotubos, ele teve um ganho em relação à resistência de tração e compressão, além dos refinamentos dos poros. Então, dessa forma, essa inovação pode contribuir para a redução do consumo de concreto, já que para alcançar uma resistência adequada não tem necessidade da mesma quantidade de concreto convencional, maior durabilidade, já que os poros ficaram menores e impedem a passagem de agentes corrosivos, e também a redução de custos relacionada diretamente aos impactos ambientais, já que existe um reaproveitamento do CO2, que é extremamente poluente, e a necessidade de obtenção de matéria-prima também diminui. E outro processo da captura e reutilização do dióxido de carbono é na sintetização do carbonato de cálcio, que é importante para a criação da cal hidratada, que é a CaOH2, que é um aglomerante importante para a fabricação de principalmente argamassas. E para sua fabricação é necessário adicionar água no carbonato de cálcio, gerando o hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada, o hidrogênio, oxigênio e gás carbônico. Através desse esquema, é possível entender como que esse estudo do processo pode ser positivo em vários aspectos. Através da adição da água no carbonato de cálcio, são liberados o hidrogênio, o oxigênio e o dióxido de carbono. Em relação ao hidrogênio, ele pode ser enviado para a indústria, para a combustão, para a célula de combustível e combustíveis líquidos. Desses processos pode ser gerada eletricidade, que é renovada para que a reação química ocorra novamente, e além disso, a combustão do hidrogênio libera calor,
que pode ser utilizado na fabricação do cimento. E em relação ao oxigênio e ao dióxido de carbono, eles podem ser utilizados em células de combustível e na preparação de combustíveis líquidos. A célula de combustível libera CO2 puro, que é encaminhado para captura e sequestro de carbono, que é o CCS, para reutilização e utilização de CO2, que é o CO2U, e para recuperação de petróleo, que é o EOR. E, além disso, o oxigênio pode ser utilizado como componente do oxicombustível, que diminui as emissões de CO2 e NOx do forno de cimento. E o carbonato de cálcio pode ser utilizado tanto na fabricação de argamassas, como na implementação ao cimento para sintetizar a halita através dos aluminosilicatos. Essas são as referências da minha apresentação. Obrigada a todos.